Olá, pessoal, bem-vindos aqui mais uma aula Normas da Corregedoria, né? Estamos gravando por conta do concurso de oficial de justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sei que a maior parte de vocês espera entrar numa aula como essa e já entrar direto no assunto, por quê? Porque vocês querem estudar aí para o concurso, tá certo? Mas a sobrevivência aqui do nosso canal também é importante, porque a gente traga aí mais conteúdos para vocês, não apenas nesse concurso. Olha só, um recadinho aqui, porque eu sei que muitos dos que prestaram oficial de justiça talvez tenham prestado até escrevente do Tribunal de Justiça. Agora, neste ano 2024, saíram as notas de corte do concurso de escrevente, que aconteceu no interior do estado de São Paulo, na capital, não é? E nós vamos ter, ó, daqui 2 anos tem concurso de escrevente de novo. Nós vamos ter aqui no nosso canal, quando terminar o concurso de oficial de justiça, a gente já começa a postar também as matérias de escrevente, acompanhem aqui. Às vezes você não está interessado no escrevente, mas tem um parente, um amigo, porque as visualizações do nosso canal, assim que termina o concurso de oficial de justiça, caem, vai quase lá para zero, tá? E a gente tem um trabalhão imenso de gravar todas essas aulas para vocês e depois ninguém acessa mais. Então, o nosso canal vai ser voltado também para outros concursos, escrevente, agora Correios também e outros. Divulguem o máximo que vocês puderem, assistam aí para que o nosso canal sobreviva, tá? Senão a visualização, né, cai para zero, o YouTube entende que esse canal não tem relevância nenhuma. Se tem relevância para você, faça com que tenha relevância para outras pessoas também. Você vai ajudar a gente, ajuda vocês, os outros também. Bem, oficial de justiça, normas da corregedoria. Aqui nós vamos falar sobre o ressarcimento nos mandados. É a seção 6, né? Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não, né, pessoal? Então, pera lá. Vamos tornar a coisa aí visível para vocês. Espera aí. Pronto, agora sim, né, pessoal? Agora sim, tá mais visível aí, tô parecendo menorzinho aí para vocês. Ressarcimento nos mandados. O oficial de justiça ele recebe pelos atos que ele realiza. Se a diligência for paga, a parte no processo deposita o valor para o oficial de justiça, mas pode ser que seja justiça gratuita. Aí quem paga é o próprio tribunal. Bem, o artigo 1030, opa, 1030, tem que pegar uma corzinha aqui, né, pessoal? Como sempre, né? 1035 diz assim, ó. As despesas dos oficiais de justiça no cumprimento dos mandados serão reembolsadas por cotas, apuradas por mandado cumprido ou por lotes de mandados cumpridos na forma desta seção ou subseção. Uma cota, 2 cotas, 3 cotas, certo? Cada cota em termos geral, seria uma diligência, tá? É que dependendo da distância que o oficial de justiça tem que fazer, o tipo de ato que ele faz, ele poderia cotar mais de uma diligência, ou seja, 2 cotas, 3 cotas e assim por diante. Então, quem vai falar sobre as cotas e o ressarcimento, o reembolso ao oficial de justiça, são estes artigos que nós vamos ver aqui agora. O artigo 1035 tem o parágrafo 1º, acompanhem aí, né, na tela. Observado o disposto do artigo 995 destas normas, se vocês virem, às vezes eu como que procurando meu mouse aqui, é porque é danadinho isso aqui, viu? Entendi. Quando o cursor desaparece. Observado o disposto no artigo 995 destas normas, considera-se. Então vamos lá. O que é uma cota paga? Cota paga com deslocamento. É o valor do reembolso dos oficiais de justiça no cumprimento de mandados pagos relativos a atos com deslocamento, apurado a partir do valor da diligência, deduzidos os custos administrativos. Então, cota paga com deslocamento é o seguinte: imagina que o oficial de justiça vai cumprir um mandado que não tem isenção, justiça gratuita, então a parte depositou o valor para que o oficial de justiça se desloque e vai até aquele endereço. Por isso que ele diz com deslocamento,
Porque tem cotas pagas que poderiam, ou diligências efetuadas pelo oficial de justiça, que são realizadas por videoconferência, e aí a maneira de cotar é bem diferente. Então imagina, o oficial de justiça pegou o mandado, vai até um determinado endereço, faz a intimação lá de uma pessoa. Esse é o caso do deslocamento. Agora, ele fala aqui, ó, a partir do valor da diligência, deduzidos os custos administrativos. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça retém aí 10% do valor que é depositado nessas cotas pela parte para custos administrativos, tá bom? 2. Cota paga sem deslocamento. É o valor do reembolso dos oficiais de justiça no cumprimento de mandados pagos relativos a atos remotos ou na sede do juiz, apurado a partir do valor da diligência, deduzidos os custos. Então, com deslocamento ele foi até o local, sem deslocamento ele cumpriu remotamente ou dentro do próprio fórum. Tudo bem, então? Cota paga com deslocamento, ele se deslocou, ele foi até o endereço. Sem deslocamento, ele fez por videoconferência ou fez dentro da própria unidade judiciária em que ele se encontra. 3. Cota gratuita. É o valor do reembolso dos oficiais de justiça no cumprimento de mandados gratuitos ou equiparados a gratuitos, por mandado ou lote de mandados apurado em rateio, deduzidos os valores de antecipação. A cota gratuita, então, é o cumprimento de mandados, é aquela cota quando ele cumpre um mandado que não é justiça paga. Basicamente é isso. Parágrafo 2º. O valor a ser ressarcido ao oficial de justiça observará o disposto nesta seção, independentemente da distância, quantidade de idas e vindas, do número de atos e respectiva situação, ou seja, se o mandado é positivo, parcialmente cumprido, ou se é negativo de cada um deles. Então, o valor a ser ressarcido observará o disposto nesta seção. Independente, por exemplo, se o oficial de justiça se deslocou por 5 ou 10 quilômetros, ou se na ida ele foi 10 e na volta 10, ou seja, só conta a ida quando vê quilometragem, tá bom? Número de atos, às vezes ele tem que fazer uma citação, ele tem que fazer uma penhora, intimação, avaliação de bens, ele vai cotar um único ato. Por conta disso, não é para cada... ele fez a penhora... Naquele endereço, ele cota um ato. Ele fez também intimação daquela pessoa, mais um ato. Não, não é assim, tá? Então, o valor de ressarcimento dele, geralmente, em geral, é uma cota única, mesmo que envolva ele ir ao endereço da pessoa e tentá-la intimá-la várias vezes. Porque o oficial de justiça não tem sucesso na primeira visita. Então, por exemplo, é só para quem, né? Claro, vocês não são da área, para que vocês entendam. O oficial de justiça tem um mandado para fazer a intimação de uma pessoa. Ele vai lá no endereço e não acha a pessoa. Ele não vai cotar, não vai colocar uma cota, uma diligência. Depois ele vai uma segunda vez e no final, na 7ª vez, ele intima a pessoa, porque ele a encontrou no endereço, e ele vai colocar 7 cotas. Não, apenas uma cota. Independentemente de quantas vezes ele foi e voltou, de qual a distância que ele percorreu, ele vai cotar um único ato. Vocês achavam que para cada vez que ele fosse ao endereço ele seria ressarcido? Mas não é, tá? 3º. Caso haja a designação de 2 ou mais oficiais de justiça, em casos complexos, pode haver necessidade de mais de um oficial de justiça para o cumprimento de um mandado ou de determinados atos de mandado. Cada oficial de justiça vai ser ressarcido separadamente. Então, por exemplo, se o ato tivesse como ressarcimento uma cota, os 2 oficiais que foram cumprir vão receber, não vão dividir a cota entre si. Um recebe uma cota, o outro também recebe uma cota, tá? Agora, considera-se não cumprido para fins de ressarcimento de despesas os atos que infringirem os requisitos estabelecidos nesse capítulo. Considera-se não cumprido para fins de ressarcimento de despesas os atos que infringirem os requisitos estabelecidos nesse capítulo. Ou seja, vai ser reconhecido como não cumprido se o oficial de justiça não cumprir as normas deste capítulo. E talvez ele tenha que repetir o ato sem ser ressarcido, né,
e não vai receber, tá? Artigo 1036. Nos mandados relativos a atos com deslocamento, o cumprimento de cada mandado dará direito a uma cota paga ou gratuita, de acordo com a forma de ressarcimento do mandado, independentemente do número de atos e diligências em cada um deles, inclusive se realizadas em dias distintos. Ele quer dizer o seguinte: mandado relativo a atos com deslocamento. O cumprimento de cada mandado vai dar direito a uma cota, gratuita ou paga. Então, por exemplo, o oficial de justiça tem um mandado para fazer a citação de um indivíduo, e isso ocorre em casos muito específicos, né? Faz a citação, aguarda 3 dias e depois retorna ao endereço para fazer a penhora de bens se a pessoa não comprovar que pagou a dívida. Bem, ele foi uma vez, fez a citação. Ele aguarda, retém o mandado consigo, o oficial de justiça, certo? Depois de 3 dias ele retorna, verifica se a pessoa pagou e se não pagou, efetua a penhora de bens. Ele vai receber o quê? Uma cota apenas. Por quê? Porque o mandado constava que para fazer a citação e depois de 3 dias a penhora. Outro exemplo, o oficial de justiça intima a pessoa, porque está lá na ordem do mandado, para que desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, e depois de 15 dias, se ele não sair voluntariamente, fazer o despejo coercitivo, forçado. Ele não vai colocar lá na cota 2 cotas, porque a ordem do mandado ele vai ter que cumprir tudo que está no mandado, no que diz respeito àquela pessoa do mandado, ele vai cumprir, mesmo que sejam 2 atos a serem cumpridos num mesmo mandado. Agora, é claro, se o oficial de justiça tiver um outro mandado numa distância maior, ali de 200 metros, que seria os chamados lindeiros ou próximos, né? Então, ao cumprir o outro mandado, ele vai cotar uma outra diligência, porque é relativo a uma outra pessoa, um outro mandado principalmente, tá? Parágrafo 1º. Com exceção à regra prevista no caput, o 1036 que a gente acabou de ler, ainda que sejam vários os mandados, será considerado um único mandado para fins de ressarcimento e se dará ensejo a uma única cota. Aqui ele está dizendo o seguinte, aqui no 1036 ele falou que para cada mandado é uma cota de ressarcimento. Aqui ele está dizendo que há uma exceção a essa regra de cada mandado uma cota. Há algumas exceções em que mais de um mandado o oficial de justiça vai cotar apenas um ato. Quais são eles? Inciso 1, que a gente vai ver agora. Os mandados de atos subsequentes relacionados ao mesmo endereço, ainda que entre os atos haja prazo legal fixado pelo juiz que demande o cumprimento. Bom, sem ler o resto, isso daqui é aquilo que eu acabei de falar aqui. O oficial de justiça tem que fazer uma citação e depois de 3 dias a penhora. Então ele está realizando mais de um ato no mesmo mandado. Então ele vai colocar apenas uma cota, tá bom? Isso é o que diz o inciso 1. Certo? Agora, se o prazo que diz lá, exemplo, fazer a intimação da pessoa para desocupar o imóvel, e para que desocupe em 60 dias. Aí ele só vai fazer a intimação ou citação da pessoa para desocupar em 60 dias e ele vai devolver o mandado com uma cota, mesmo que lá no mandado esteja ordenando que ele, após esses 60 dias, ele cumpra o despejo. É que o prazo para cumprimento dos mandados é de 45 dias. Como 60 é um prazo maior, 45 dias, ele vai apenas intimar ou citar a pessoa, devolve e depois o ofício de justiça, o cartório, vai expedir um outro mandado para fazer o despejo. Tá? 2. Todos os mandados em posse do oficial de justiça, independentemente da data do recebimento, para cumprimento em endereços lindeiros ou contíguos, ainda que relacionados a processos direcionados a pessoas distintas. Ele quer dizer o seguinte, imagina que o oficial de justiça tem um mandado na rua José da Silva, número 35. Aí ele pega pegou esse mandado hoje. Daqui 2, 3 dias ele pega um mandado na rua José da Silva, número 200,
que está a menos de 200 metros do 35. Ele vai ter que cumprir os dois mandados e vai cotar apenas uma cota. Imagine que ele pegue numa outra rua, mas a distância em linha reta dá 200 metros dentro do raio de 200 metros. Ele vai cotar apenas um ato. Se ele pegar 3 mandados, todos ali dentro do raio de 200 metros, ele vai cumprir os 3, e, ainda que tenha recebido em dias distintos, e colocar apenas uma cota. 3. Na hipótese de conversão para cumprimento pessoal, todos os mandados relacionados a uma mesma unidade prisional ou de internação, ainda que relacionados a processos e réus distintos. Olha, na hipótese de conversão para cumprimento pessoal, todos os mandados relacionados a uma mesma unidade prisional ou de internação vão margear apenas uma cota. Não vai margear. Imagina que o oficial de justiça vai cumprir no presídio a intimação de 15 réus que estão lá e 15 mandados distintos. Ele vai colocar apenas uma cota e não 15. Segundo, se durante a diligência para cumprimento, diligência é aquele ato que o oficial de justiça vai lá, se desloca, né? Então essa é a diligência. Durante a diligência para cumprimento dos mandados, o oficial de justiça verificar uma das hipóteses do parágrafo 1º deverá considerá-las para fins de margeamento um único mandado. Uma das hipóteses do parágrafo 1º. Ou seja, vamos voltar aqui, ó. A gente não estava lendo aqui quais eram as exceções, certo? Para cotar apenas um ato. Então, se um desses incisos aqui, ó, inciso 1º, inciso 1, ou ocorrer o caso do inciso 2 ou do inciso 3, ok? Ele vai cotar apenas um ato, tá certo? É isso que ele está dizendo. Eu já tinha explicado isso, certo? Então, legal aí, parágrafo 3º, né, pessoal? Vamos lá. Além da cota relativa ao próprio mandado, darão ensejo a remuneração adicional por lotes dos valores oriundos do rateio na forma de 1052 destas normas. Além da cota relativa ao próprio mandado, darão ensejo a remuneração adicional por lotes dos valores oriundos do rateio na forma do artigo 1052 dessas normas. Bem, eu vou pegar aqui o 1052, vai ficar mais fácil, né, para a gente entender, se lê-lo e eu mostrando aqui a gente vai interpretar isso, tá? Tá aqui. Ele estava falando lá que, além da cota do mandado, ele recebeu uma cota adicional. A subseção 4 fala do ressarcimento adicional, ou seja, além da cota relativa ao próprio mandado, darão ensejo a remuneração adicional por lotes dos valores oriundos do rateio das verbas dos mandados gratuitos as seguintes situações: os mandados de qualquer tipo de plantão cumpridos com deslocamento em endereços dentro da comarca do local do plantão. Acontece o seguinte, ó, imagina que o oficial de justiça tem sempre um oficial de justiça de plantão nos dias normais de serviço do oficial de justiça. Então, por exemplo, segundas-feiras, todos os oficiais de justiça estão trabalhando, mas tem pelo menos um, tá, que está de plantão para cumprir mandados chamados de plantão, que são urgentíssimos para cumprir no mesmo dia. Ele deve priorizar o recebimento desses mandados e cumpri-los no mesmo dia. Todo dia tem um oficial de justiça que cumpre esse tipo de mandado. Muito bem. Acontece o seguinte, ele fala por lotes. A cada 10 mandados de plantão, então o oficial de justiça cumpriu o mandado 1, cotou lá um ato, mandado 2, mandado 3, e durante um mês, digamos que esse oficial de justiça cumpriu 10 mandados de plantão. A cada lote de 10 mandados de plantão que ele cumprir, ele vai colocar no mapa. O mapa é aquela relação onde ele consta os mandados cumpridos. Ele vai colocar uma cota a mais naquela relação
por conta de ter cumprido um bloco inteiro de 10 mandados no regime de plantão, tá? 2. Mandados de qualquer tipo de plantão cumprido com deslocamento em endereços fora da comarca do local do plantão. Ou seja, ele também vai margear uma cota a mais quando ele cumprir mandados de plantão que sejam fora do local. Esses mandados de plantão, o oficial de justiça recebe quando ele faz plantões em feriados e finais de semana, tá? 3. Os mandados de qualquer tipo cumpridos com deslocamento pelos oficiais de justiça que possuem determinação de prestação cumulativa em vigor. O cumulativo seria o seguinte: às vezes um oficial de justiça, vou tentar desenhar aqui, ó. Imagina uma cidade, né? Pegar a cidade de Leme. E tem um oficial da cidade de Leme que está ajudando uma outra cidade, sei lá, por exemplo, esse cara de Leme está também cumprindo mandados em Pirassununga cumulativamente. Então ele acumula tanto o cargo de oficial de justiça em Leme como em Pirassununga. Então, mandado de qualquer tipo cumprido com deslocamento pelos oficiais de justiça que possuem determinação de prestação cumulativa em vigor, publicado no Diário de Justiça Eletrônica por designação. Então, mandado de qualquer tipo cumprido com deslocamento que possuem determinação de prestação cumulativa. Então, acontece o seguinte: quando o oficial de justiça está acumulando uma outra cidade, ele vai colocar, pelo fato dele se deslocar até outra cidade, ele vai colocar ali umas cotas a mais, pelo simples fato dele estar indo até a outra cidade nesse sistema acumulativo, tá? É para pagar esse deslocamento grande que ele faz de uma cidade a outra. Perfeito? Depois fala assim, ó, eu sei que eu soltei tratando de um assunto e indo para outro, mas é importante porque os assuntos são interligados, tá? Depois a gente volta lá atrás. Parágrafo primeiro, na hipótese do inciso 1, lembra que eu falei, para cada lote de 10 mandados cumpridos com deslocamento em plantão dentro da comarca do local do plantão, o oficial de justiça terá direito a ressarcir um adicional de uma cota a mais. Eu já tinha explicado isso. Cumpriu 10 mandados de plantão na mesma cidade, ele vai colocar no seu mapa, na lista, né, quando ele vai ser ressarcido lá, uma cota a mais. Segundo, na hipótese dos incisos 2 e 3, lembra que é o inciso 2 e 3, pessoal? Tem que ficar voltando, porque pelo menos vocês visualizam o que a gente está falando aqui, né? Na hipótese dos incisos 2 e 3. Ou seja, cumprimento de mandado de plantão com deslocamento e endereço fora. São aqueles plantões que são feitos finais de semana e feriado, e nos casos aqui de prestação cumulativa, quando o oficial de justiça acumula duas comarcas, tá? Isso acontece na capital, acontece às vezes no interior também. Então, nesses casos, então na hipótese do 2 e 3, para cada lote, olha só, hein? Para cada lote de 10 mandados, cumpridos com deslocamento, o oficial de justiça terá direito ao ressarcimento de adicional de uma cota para cada trecho de deslocamento calculado da seguinte forma. Então, olha só. Na hipótese dos incisos 2 e 3, para cada lote de 10 mandados. Então, digamos que o oficial de justiça cumpriu, fora da comarca dele, 10 mandados. Então, o que ele vai cotar a mais de diligência? Bem, calcular da seguinte forma: não se aplica o ressarcimento adicional quando a distância entre os dois fóruns, as duas centrais de mandados de origem e destino, for igual ou inferior a 15 km. Então, vamos lá. Cota adicional é quando a distância entre as duas cidades for de 15 km para cima. 2. Depois dos primeiros 15 km, considera-se um trecho para cada 15 km de percurso. Então é assim, ele está estabelecendo o que é um trecho para depois falar como que esse trecho vai ser remunerado, tá bom? 3. As distâncias deverão ser calculadas em linha reta e não aquela distância do odômetro do carro ou da moto, tá? É linha reta, calculada em mapa, ok? De uma central de mandados até a outra. Não é o percurso que ele faz pela estrada, não. Calcula uma linha reta. Perfeito? 4. Havendo mais de uma central de mandados, deverá ser considerada a mais próxima
da central de origem dele. Se tiver lá na cidade de destino, tem mais de uma central, por exemplo. 5. Na hipótese de acumulação de mais de uma unidade, o número de mais de uma unidade seria mais de uma cidade, né? O número de trechos deverá ser aferido em relação à unidade mais próxima acumulada, cabendo ao oficial de justiça comunicar todas as acumulações e sempre que receber uma nova. Então, na hipótese de acumular mais de uma unidade, o número de trechos deverá ser aferido em relação à unidade mais próxima acumulada, tá? E cabe a ele comunicar quantas ele tem acumulado. É um pouco complexo, bastante complexo, mas eu não tenho o que fazer aqui, tá? Consideram ser incluídos no valor das costas os gastos com pedágio, balsa, ferry boat, que é balsa também, né? No trajeto específico de acumulação. Imagina o seguinte, ó. Imagina que o oficial de justiça trabalha numa cidade, sei lá, Ilha Solteira, né? E ele acumula uma outra cidade que está do outro lado do rio, tá certo? E para atravessar não tem ponte, ele tem que pegar uma balsa. Ou que ele tem que ir de uma cidade para outra e ele tem que pagar pedágio. Perfeito? Então ele não vai receber uma cota a mais pelo pedágio, pelo ferry boat, tá? Ele vai receber a cota de ressarcimento e pronto. Se ele tiver que gastar com pedágio, ferry boat, problema dele. 7. O total de cotas por blocos não poderá ser inferior a uma, ou seja, a cada 10 mandados tem que ter pelo menos uma cota e nem ultrapassar 5 cotas para cada bloco de 10 mandados. Ou seja, se ao fazer o cálculo das distâncias percorridas e tudo mais, e dar 6 cotas para 10 mandados, então ele só pode cotar 5. E no mínimo uma, no máximo 5. O ressarcimento adicional não altera o valor da diligência a ser pago pela parte ou interessada nos mandados pagos, viu? Então, ressarcimento adicional é um ressarcimento que ele recebe do Tribunal de Justiça, porque ele está acumulando, a pessoa que está pagando na diligência paga não tem culpa que quem está cumprindo é oficial de justiça de uma outra cidade que ele tem que rodar lá 10, 20, 30 quilômetros para fazer o serviço, tá bom? Muito bem. O 1053 é importante para esse 1052 porque diz que o lançamento do ressarcimento adicional que trata o artigo 1052 deve ser feito no mapa de mandados gratuitos, tá? E não no pago, porque a pessoa não paga essa questão desses deslocamentos, não. Ela paga a cota relativa ao ato que o oficial de justiça tem que realizar. Então, essa cota a mais é lançada no mandado gratuito do oficial de justiça após obter todas as autorizações necessárias de acordo com a seguinte regra. Vamos lá. O lançamento deverá ser feito no mapa da central de mandados do local em que prestado o plantão, em relação ao ressarcimento adicional pelo cumprimento de mandados de plantão regular ou do júri. Então, o mapa, o ressarcimento adicional é lançado no mapa que é entregue na cidade onde ele prestou o plantão, não da cidade de origem dele, tá? Porque quando a pessoa acumula uma outra cidade ou quando ela faz plantões, ele vai ter um mapa só para plantão, um plantão de uma outra cidade, ou se ele acumular uma outra comarca, ele vai ter o plantão da cidade dele, dos mandados que ele cumpre na cidade dele, e vai ter um mapa referente aos mandados que ele cumpriu nessa outra cidade de destino, tá bom? Mas lembrando, hein, pessoal, digamos que a pessoa oficial de justiça, ele acumule, por exemplo, cidade de Leme e Pirassununga, tá? Ele vai receber o ressarcimento na cidade, ele mora em Leme, ele vai receber na cidade de Pirassununga pelos mandados, por exemplo, ele tem 10 mandados para cumprir em Pirassununga. Ele vai receber as cotas relativas a cada um desses mandados. E além dessas cotas, a cada 10 mandados ele vai calcular o deslocamento, bababá, como está explicando aqui, para colocar uma cota adicional por ele ter se deslocado de uma cidade para outra, tá?
Isso até dá a entender o seguinte, que oficial de justiça que acumulam numa outra cidade, ele tem que ir para outra cidade e ele tem que fazer um esforço de cumprir pelo menos 10 mandados naquele dia. Porque aí, aquele bloco de 10 mandados, além de receber os 10 pelos 10 mandados cumpridos, ele, além disso, vai receber cotas adicionais, ou no máximo 5, no mínimo uma, por ter se deslocado até a cidade. Porque imagine que ele vá até outra cidade, cumpra 3 mandados, depois ele volta à cidade de origem, depois um outro dia vai lá cumprir mais 3, depois mais 3, depois mais um, ele vai ter um gasto muito grande e essa cota adicional não vai ressarcir nem minimamente os gastos dele, né? Então, oficial de justiça que acumulam aí tem que ficar esperto, né? Bem, outra coisa, no mapa do plantão, no plantão ordinário, especial ou extraordinário em relação a ressarcimento adicional pelo cumprimento de mandatos nos respectivos plantões. Então, esse lançamento adicional é feito também em plantões ordinários. A cada 10 plantões ordinários, ou seja, que a pessoa faz na própria comarca dele, ele vai cotar um ato a mais, tá? Assim como nos plantões extraordinários, finais de semana também. No mapa da central de mandados de destino, em relação ao ressarcimento adicional pelo cumprimento de mandados em acumulação, é o que eu acabei de falar. Quando a pessoa acumula uma outra cidade, é no mapa da central de mandados da cidade que ele está acumulando que ele vai colocar a cota adicional, e não lá no mapa da cidade dele, tá? O ressarcimento deverá ser calculado uma vez para cada grupo de 10 mandados cumpridos no mês de envio do mapa, com arredondamento a maior para a fração de cota em cálculo final. Exemplo, cota de ressarcimento adicional fixada em 3 em portarias e cumpridos 54 mandados no período. Divide 54 por 10, e multiplica-se por 3, tendo como resultado 16,2. Arredondado para 17 é o número total de cotas a margear no mapa. Pessoal, desculpem, é complexo isso mesmo. Infelizmente, é chatinho. Eu vou explicar para vocês. Se você estiver estudando muita coisa e quiser pular essa parte aqui, fica à vontade, porque eu não creio que vão perguntar isso aqui, tá certo? Pouquíssimos oficiais de justiça cumprem nisso daqui ou entendem até isso daqui direitinho. Vou explicar para vocês. Ó. Ressarcimento deverá ser calculado uma única vez para cada grupo de 10 mandados cumpridos no mês de envio do mapa, com um arredondamento maior para a fração de cota em cálculo final. Exemplo, cotas de ressarcimento adicional fixadas em 3 em portaria e cumpridos 54 mandados no período. Aqui ele quer dizer o seguinte, imagina um oficial de justiça que, como eu estava dizendo, ele é da cidade de Leme, trabalha na cidade e comarca de Leme e acumula cumprimentos de mandatos na cidade de Pirassununga, certo? Então vamos lá. Digamos que esse oficial de justiça cumpriu na cidade de Pirassununga 54 mandados no período de um mês lá, né, onde ele vai colocar no mapa. 54 mandados, tá bom? O que ele vai fazer? Tem que haver uma portaria, tá, do juiz que vai fixar em 3, vocês vão entender esse 3 daqui a pouquinho, e ele vai fazer o seguinte. Então lá, cota de ressarcimento adicional fixada em 3 em portaria. Ele cumpre, tá, na outra cidade lá de Pirassununga, 54 mandados. Ele vai dividir esses 54 por blocos de 10. Blocos de 10, porque a cada 10 mandados que ele recebe cotas, né? Então, ele cumpriu 54 mandados em Pirassununga. Divide por 10 vai dar 5,4. Como a portaria do juiz determina que para cada bloco de 10 ele vai multiplicar por 3, que é um fator de multiplicação, vai dar 16,2 e ele vai arredondar para maior. E é isso que está falando aqui, arredondar para maior. Então, se o oficial de justiça que cumula na cidade de Leme, só um exemplo, estou falando Leme, tá?
poderia falar de qualquer outra cidade do estado de São Paulo. Se ele cumprir na cidade de Leme, ele cumpre lá na cidade de Leme. Ali não vai haver esse cálculo de 54 divide por 3. Ele cumpre lá na cidade dele. Se ele cumpriu 100 mandados e deu lá 100 cotas, uma para cada mandado, ele vai colocar no mapa dele uma cota para cada mandado, 100, ele vai receber o ressarcimento por 100. Mas lembra que ele cumula função lá na cidade de Pirassununga? Na cidade de Pirassununga, esse cara cumpriu no mês, esse oficial de justiça, 54 mandados. Ele vai fazer um mapa do cumprimento de 54 mandados lá na cidade de Pirassununga e entregar na SADAM ali, na Central de Mandados de Pirassununga. Vai entregar um mapa em Leme e um mapa na cidade de Pirassununga. Certo? Esse mapa da cidade de Pirassununga, ele cumpriu 54 mandados. E digamos que esses 54 mandados tivesse uma cota para cada um. Geralmente tem, né? A não ser que foi naqueles próximos 200 metros um do outro. Mas dizendo que não fosse. 54 mandados ele cumpriu. Ele vai colocar no mapa lá da cidade de Pirassununga, mandado tal, uma cota, tal, 54 mandados, 54 cotas no total. Aí ele vai fazer um cálculo, ele vai demonstrar esse cálculo no mapa dele, 54 dividido por 10, 5,4, ele vai colocar lá, multiplicar por 3, que é o que a portaria do juiz, né, corregedor diz lá que é 3, e ele vai multiplicar 5,5 tal por 3, vai dar 16,2, e ele vai colocar 17 cotas adicionais. E ele vai ser ressarcido não em 54 cotas, em 54 mais 17, ou seja, 64, 71 cotas. E por que isso? Porque para cumprir 54 mandados, ele teve que se deslocar um monte de vezes para outra cidade, teve que às vezes pegar balsa, não é o caso de Leme e Pirassununga, mas entre Leme e Pirassununga tem pedágio, né? Tem pedágio? Tem, né? E em um determinado trecho tem pedágio, então ele pode ter que pagar esse pedágio. Depende do caminho que faz, não tem pedágio não, tá? Mas se fosse entre Pirassununga e Porto Ferreira, e alguém de Pirassununga acumulasse com Porto Ferreira, para ir de Pirassununga a Porto, pela principal rodovia, que é a Anhanguera, tem um pedágio ali. Então ele vai ser ressarcido 17 cotas a mais nessa hipótese específica, para justamente cobrir as despesas de combustível, de automóvel, troca de óleo, seguro, etc e tal, e de pedágio, por exemplo, tá? Agora, terceiro, caso o oficial de justiça cumpra mandados em unidades judiciais diversas da mesma comarca, como, por exemplo, ofícios judiciais de vários juizados especiais, nos locais em que não instaladas as centrais de mandados, deve lançar em só um dos mapas o ressarcimento adicional, sujeito às penalidades em caso de mais de um lançamento no mesmo período. Ele quer dizer o seguinte: oficial de justiça cumpre mandado em unidades judiciais diversas na mesma comarca. Aqui às vezes é o seguinte, pessoal. Os oficiais de justiça eles estão lotados em centrais de mandados ou em ofícios específicos. E em algumas cidades, como a cidade de São Paulo, por exemplo, que é muito grande, tem várias centrais de mandados, tem vários fóruns na cidade. E ele pode acumular mais de uma central de mandados por necessidade de serviço do próprio Tribunal de Justiça. É isso que está falando aqui. Caso o oficial de justiça cumpra mandados em unidades judiciais diversas, mas na mesma comarca, né, na mesma cidade, como por exemplo ofícios judiciais e várias, né, outras em que não instaladas as centrais de mandados, deve lançar lançar em só um dos mapas o ressarcimento adicional, tá? Então ele vai colocar assim, ó, o ressarcimento adicional por cumprir também uma outra central na mesma cidade, ele vai colocar em um dos mapas, porque senão ele faria assim, ó, ele cumpre duas centrais. Ele vai colocar aqueles 17 a mais no caso de cumprir 54 aqui, mas ele não pode colocar nada no outro, tá? Senão ele estaria recebendo duplicidade. E as penalidades aqui é processo administrativo e demissão, tá? Parágrafo 1º.
Caberá ao juiz corregedor permanente, geralmente é o juiz, né, corregedor lá da central de mandados, na sede do plantão, quando é o caso de plantão, bem como de todos aqueles que receberem o oficial de justiça para prestação de serviço cumulativo, cabe a esse juiz expedir a portaria específica que regulamenta a distância em linha reta entre os juízos do fórum de origem e o do destino. É ele que vai dizer, olha, daqui até ali são tantos quilômetros, tá? As cotas de deslocamento, que podem ser 3, podem ser 2, o juiz pode estabelecer na portaria uma cota de deslocamento, por exemplo. Aqui no exemplo dado acima, o juiz tinha baixado uma portaria com 3 cotas para o deslocamento, tá bom? 2. Caso haja a portaria é uma lei interna que faz lei para os oficiais de justiça e servidores daquela comarca, daquele fórum cumprirem, tá? Caso haja portaria em vigor anteriormente homologada pela Corregedoria Geral da Justiça, lá de São Paulo, e dentro dos critérios de autorização estabelecidos neste artigo, outros oficiais de justiça que acumulem e provenham do mesmo fórum de origem poderão ser incluídos por mero despacho na portaria, a partir da data de aprovação em diante, enquanto a acumulação estiver vigente e as informações de origem e destino permanecerem inalteradas, sem necessidade de comunicação à Corregedoria Geral da Justiça, mantido o histórico atualizado em expediente administrativo para eventual consulta ou requisição. Pessoal, para que o oficial de justiça cumule uma outra central de mandados ou uma outra cidade, comarca, é necessário que tenha uma portaria. Às vezes a portaria que faz essa acumulação é da Corregedoria Geral da Justiça. Se já existe uma portaria autorizando que oficiais de justiça de uma cidade A cumpra mandados na cidade B, e aí outros oficiais venham a ser incluídos para cumprir o mandado na outra cidade, basta apenas incluir o nome desse cidadão aí, desse oficial de justiça, na portaria já existente, enquanto tiver válida uma portaria de cumulação. Por quê? Porque a Corregedoria Geral pode, muitas vezes, quando há contratação de novos oficiais de justiça, ele pode, digamos assim, tornar sem efeito as portarias que determinavam cumulação de cargos aí, tá bom? O juiz corregedor da central de mandados que receber o oficial de justiça para prestar serviços cumulativos, ele deve fazer o quê? Exigir a apresentação de outras informações e documentos que entenda relevante para análise do pedido de cumulação. O oficial de justiça quer cumular com outra cidade, a fim de facilitar o procedimento de conferência ao chefe da seção, responsáveis e dos demais servidores, né? Assim como propiciar meio de fiscalização efetiva. Escalar os oficiais de justiça para participar de plantão. Então, quando o oficial de justiça cumula numa outra cidade, ele pode ser escalado para prestar plantão na outra cidade, preferencialmente à distância, ou seja, sem que ele tenha que ir na outra cidade. Ele fica lá na casa dele cumprindo. Se vier algum mandado para cumprir, é que ele se desloca, tá? Nos dias em que ocorre efetivo deslocamento para cumprimento de mandados nos termos tais. Se coincidir a escala com a comarca de origem, digamos o seguinte, o oficial de justiça trabalha em Pirassununga, em Leme, e cumula Pirassununga. Como ele está acumulando Pirassununga, ele pode ser escalado no plantão de Pirassununga. Mas se o juiz, ao escalar ele na cidade lá de Pirassununga, num dia que conflite, num plantão, que conflite com o mesmo dia de plantão na cidade de origem dele, ele deve comunicar essa incompatibilidade, porque essa escala de plantão é apresentada com praticamente um mês de antecedência. Ele comunica o juiz da outra cidade com 5 dias de antecedência para que essa escala na cidade que ele cumpre plantão lá, que ele acumula, seja refeita para que ele cumpra plantão não no mesmo dia da sua cidade de origem, porque senão vai dar conflito de interesses aí. Qual que ele vai cumprir, né? Primeiro, ou vai que, né? Não tem condição de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Parágrafo 2º.
A presente disciplina não se aplica a questões relativas a remoções, transferências e relotações de oficiais de justiça e administrativa da Previdência e tal. Ele está querendo dizer o seguinte: esse assunto aqui não diz respeito quando um oficial de justiça é transferido para um exemplo. Imagina um oficial de justiça que trabalha na capital e por alguma razão, sabe-se lá qual, ele foi transferido para prestar serviço, e ele mora em São Paulo, para prestar serviço na cidade de Ribeirão Preto, certo? Ele não vai poder cotar cotas adicionais por se deslocar de São Paulo a Ribeirão Preto. Ele vai ter que providenciar a mudança dele, se mudar para Ribeirão Preto, ele vai ter que se virar. Se ele quiser viajar todo dia, problema dele. Mas não tem ressarcimento adicional em caso de transferência do oficial de justiça, tá bom? E olha aí para o terceiro importante. Em caso de irregularidade em margeamentos e demais regras estabelecidas nessa subseção, Corregedoria Permanente da Comarca de Origem, o juiz, né, deverá ser comunicada à Corregedoria Permanente da Comarca de Origem. Então é o seguinte, imagine que o oficial de justiça cumule lá duas cidades, Pirassununga, Leme e Pirassununga. Se lá na cidade de Pirassununga, onde ele cumpre cumulativamente, e ele cometer algum deslize que deva a corregedoria permanente ficar sabendo, então aquele juiz corregedor da comarca que ele cumula comunica ao juiz corregedor da cidade de origem dele para que ele possa acompanhar a providência aí que ele pode estar respondendo a um processo administrativo, por exemplo, certo? Ufa! Pessoal, desculpem, é que eu trouxe aqui, a gente está vendo lá, né, artigo 1034, vamos voltar, e aí ele começou, é bastante coisa, né, começou a falar sobre esse ressarcimento adicional, né? Então, além da cota relativa ao próprio mandado, darão ensejo a remuneração adicional por lotes dos valores oriundos do rateio na forma do 1052 destas normas, que a gente acabou de ver aqui, tá? Então, deixa eu só continuar aqui, que é para a gente terminar esse 1036, não 1034, como eu falei. 1. Os mandados em qualquer tipo de plantão relativos a endereços fora da comarca do local de plantão. Então, ele está falando aqui que, lembra aqui, ó, com exceção da regra prevista, ainda que sejam vários os mandados, será considerado um ato único para ressarcimento. Então, ato único para ressarcimento, né? Ou melhor dizendo, parágrafo 3. Além da cota relativa ao próprio mandado, desculpem, pessoal. Além da cota relativa ao próprio mandado, dá ensejo a remuneração de adicional por lotes. O que? Os mandados em qualquer tipo de plantão relativo a endereços fora da comarca. Então, a cada lote de 10 mandados, ele vai cotar uma cota extra. Os mandados cumpridos em acumulação, como a gente acabou de ver no 1052, tá? Considera-se incluído no valor da cota de ressarcimento os pagamentos de passagens em veículo público ou particular, travessia, pedágio, balsa, ou seja, quer dizer o seguinte, não adianta o oficial de justiça cotar uma cota a mais e depois ainda querer ressarcimento de pedágio, ferry boat, balsa, transporte público, que não. As cotas adicionais já serão suficientes para cobrir esses casos aí, tá certo? E continua aqui, pessoal, a nossa saga, ó, tem o artigo 1037, 1038, 1039 para a gente terminar aqui, tá? Então vamos terminar para não ficar aos pedaços. O 1037 diz assim, pessoal, é bastante complexo, vocês devem voltar na aula, tomar nota do que é ressarcimento por cota, o que é ressarcimento adicional, quando ele acumula uma outra cidade, quando ele faz plantão numa outra cidade ou quando ele faz plantão na própria cidade, porque a cada 10 mandados na própria cidade ele também recebe, tá? E mais do que isso também, viu? Tem uma cota adicional para cada 10 mandados que o oficial de justiça, por meios próprios, faz intimações por videoconferência lá no presídio, ele não recebe esses mandados por videoconferência.
Ele não vai cumprir 10 mandados no presídio por videoconferência, ele não vai cotar um ato para cada mandado, ele vai colocar 0 cotas. Mas a cada 10 mandados ele pode colocar uma cota nesses mandados cumpridos por videoconferência, contanto que ele utilize meios próprios, ou seja, o seu computador, a internet da sua casa, a eletricidade da sua casa, escrivaninha da sua casa, etc. Tá bom? Não quero deixar mais complexo do que já é, não. Vamos lá no 1037. Mandado para cumprimento, atos sem deslocamento, que é esse aqui que eu estava falando, com possibilidade de conversão ou na própria sede do juízo. Lembre que não era esse que eu estava falando. Os casos é o seguinte: o oficial de justiça tem mandados o oficial de justiça de São Carlos, por exemplo, ou Ribeirão Preto, onde há presídio. Inclusive Ribeirão Preto, presídio masculino e feminino, né? O oficial de justiça recebe uma série de mandados para cumprir por videoconferência. Mas o oficial de justiça entra em contato com o presídio e o presídio marca aquela videoconferência para daqui 15 dias. Lembra que a gente estudou lá atrás que quando ultrapassa 15 dias esse intervalo da solicitação e a data em que vai ocorrer a intimação por videoconferência, deverá o oficial de justiça fazer uma certidão intermediária e comunicar ao juiz: olha, eles só marcaram para daqui 8, 15 dias? O juiz pode fazer, tem duas coisas que o juiz pode fazer. O juiz pode falar: então, oficial de justiça, cumpra aí por videoconferência mesmo, aguarde os 15 dias e está tudo bem. Ou o juiz pode falar: não, então vai lá e cumpre pessoalmente, faça essa intimação porque eu preciso ela urgentemente. É esse caso que ele está falando. Quando ele tinha um mandado para fazer por videoconferência, fez o agendamento, mas não foi possível fazer no prazo de 7 dias, e aí o juiz determinou que fosse convertido aquele mandado que era remoto em presencial, ou seja, com deslocamento. Então, nos mandados para cumprimento de atos sem deslocamento, com a possibilidade de conversão para deslocamento na própria sede, nos mandados pagos, o ressarcimento será apurado por mandado cumprido a partir do valor da diligência remota, deduzidas as despesas, ou seja, uma cota paga sem deslocamento por mandado. Ou seja, se o mandado for pago, ele vai ter o ressarcimento apurado por cada mandado cumprido, se for cota paga. É que às vezes, viu, pessoal, essas cotas aí... Opa, tá acabando a bateria aqui. Essas cotas pagas aí de cumprimento remoto não é só presídio, não. Pode ser citação, intimação remota, tá? Nos mandados gratuitos, o cumprimento de... Aí, agora sim, os pagos, ele recebe uma cota para cada mandado pago. Nos mandados gratuitos, a cada lote de 10 mandados com os meios próprios do oficial de justiça, dará ensejo ao ressarcimento de uma cota, como eu expliquei agora há pouco aqui, certo? Nos mandados pagos, ele vai receber um para cada mandado cumprido. Nos mandados gratuitos, a cada 10 mandados por videoconferência, viu, pessoal? Porque se o mandado for transformado em presencial, aquele bloco todo de mandados que ele vai cumprir lá no presídio vai dar ensejo a uma cota também, tá? Parágrafo único. Observará a forma do ressarcimento previsto no caput o mandado com deslocamento que tenha sido cumprido de forma remota na forma disposto aqui do 1013. Olha, eu creio que vocês não devem se preocupar tanto assim com essas formas de ressarcimento. Ela é do conhecimento dos oficiais de justiça, dos responsáveis pela central de mandados. É importante, sim, o oficial de justiça saber disso, mas eu acho que tem coisas inicialmente mais importantes para se perguntar a um oficial de justiça num concurso. É aqui uma dica, um chute que eu estou dando, tá? Porque tem coisas extremamente complexas que só os oficiais mesmo entendem porque trabalham com isso, tá? Mas tá aqui, apresentado para vocês. As dúvidas e divergências serão decididas pelo juiz da causa ou juiz corregedor da central de mandados, conforme ocorram dentro ou fora do âmbito do processo, com recurso sem efeito suspensivo para a Corregedoria Geral de Justiça em instrumento apartado no prazo de 15 dias. Quer dizer o seguinte: dúvidas e divergências são decididas pelo juiz da causa ou pelo juiz corregedor.
Se a parte que consultou o juiz não ficar contente com a resposta do juiz, a pessoa que fez aquela consulta, ela poderá fazer um recurso à Corregedoria Geral da Justiça em São Paulo. Quem vai fazer é o próprio juiz, viu, pessoal? O próprio juiz vai fazer esse recurso porque a pessoa, né, o juiz aí julgou que de uma determinada maneira e a pessoa que consultou entendia de outra maneira. Quem seria essa pessoa? O oficial de justiça, né? Assuntos referentes a quê? A esses ressarcimentos de cotas, porque essa legislação, essa norma, ela é de janeiro de 2024. Ficou muita dúvida. Sabe o que até aconteceu? As entidades de classe, né, dos oficiais de justiça interpretaram essas normas e baixaram umas orientações. Os oficiais de justiça andaram questionando, a própria Corregedoria Geral respondeu a muitos juízes, tirando dúvidas, até o CNJ foi acionado aí, até hoje tem uma discussão em torno disso, porque essa nova mudança trouxe uma complexidade imensa para ressarcimento de cotas e que, no entender dos oficiais de justiça, totalmente desnecessário. Tem uma maneira muito mais simples de fazer isso, sem que comprometa a idoneidade do cumprimento das coisas. Enfim, só criar uma complexidade no entender de alguns oficiais de justiça e de entidades de classe aí, que só complicou, tornou complexo uma coisa que poderia ser mais simples. Eu não vou fazer julgamentos porque, né, não me cabe fazer julgamento, né, aqui. 1039. As diligências praticadas em cumprimento de mandados da Justiça Eleitoral. Vamos explicar aqui, precisa uma explicação adicional. Vocês desculpem, a aula fica longa, mas se não, fica complexo aí para explicar. O oficial de justiça que a gente está falando é o oficial de justiça da Justiça Estadual, certo? Vocês que vão prestar concurso aí serão oficiais de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito bem. Só que a Justiça Estadual, em época de eleição, o juiz estadual da sua comarca, ou um juiz da sua comarca, em época de eleição, faz o papel de juiz eleitoral. Eu não lembro bem o que a lei fala, mas acho que 3 meses antes do pleito e 3 meses depois, ou até que haja pendência de julgamento, o juiz estadual vai fazer papel de juiz eleitoral. Muito bem. O oficial de justiça, algum oficial de justiça cumpre mandados da Justiça Eleitoral. São oficiais de justiça, determinados ali, escolhidos, que além de prestar o serviço da Justiça Comum, prestam também da Justiça Eleitoral. Então, as diligências praticadas em cumprimento de mandados na Justiça Eleitoral serão reembolsadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e não pelo Tribunal de Justiça. Ok? E serão incluídas nos mapas mensais de ressarcimento de diligências gratuitas da Justiça Estadual. Então, olha só. Quem vai ressarcir mandados da Justiça Eleitoral é a Justiça Eleitoral. E não podem ser essas diligências não podem ser incluídas nos mapas de ressarcimento da Justiça Estadual. É um mapa federal que é entregue no cartório eleitoral, tá certo? Nossa próxima aula, aí sim a gente vai falar somente dos mandados pagos, né? Pessoal, perdão aqui pela complexidade da coisa, eu também não gostaria que fosse tão complexo, não. Eu espero que vocês não se decepcionem aí, que a gente espera que possa estar colaborando aí para os estudos de vocês, tá? Deixa aí o seu like, importante para a gente. E quer adquirir os PDFs de todas as apostilas de direito, de português desse concurso oficial de justiça, custa R$ 59,90, você acessa Explica Isso Direito Concursos, lá você baixa todos os PDFs, tem inclusive, a maior parte das matérias tem questões, tá? Quase todas tem. Então, é legal, vale a pena e olha, abraço pessoal.